uma forma mais apropriada, a gente teria que fazer um curso apenas para falar de história da cor e dos pigmentos. Não tem como. Então, eu vou dar para vocês um panorama geral sobre isso e indicar alguns livros e sites onde vocês vão poder encontrar informações complementares. Inclusive, os livros estão lá na pasta de vocês, tá bom? Quando a gente fala da linha do tempo dos pigmentos, a gente pode resumir isso em alguns marcos importantes. Se eu pensar da pré-história, lá com a pintura rupestre, até a antiguidade clássica, pensando aí no Egito, por exemplo, a gente tem predomínio de pigmento mineral. Vão ser aqueles pigmentos ócres, amarelo ocre, vermelho ocre, né, da goetita, da hematita, azuis vindo da azurita, verde vindo da malaquita, eventualmente o vermelho vindo do cinábrio, aquele sulfeto de mercúrio. Estou fazendo aqui um recorte bem grande, tá, gente? Se eu for olhar para a pintura rupestre, é basicamente amarelo, vermelho, ocres, né? Branco com caulinita, com carbonato de cálcio, um calcário que é branquinho também, preto, às vezes vindo com carvão, com a magnetita. Quando eu já chego ali no Egito, abre um pouco esse leque de pigmentos minerais e a gente começa a usar outras cores aí, ligadas a outros pigmentos inorgânicos naturais, como eu falei, azurita, malaquita, cinábrio. E é lá na antiguidade, no Egito Antigo, que a gente vai ter o registro do primeiro pigmento inorgânico sintético, que foi o azul egípcio. Apesar de, neste momento aí, já existirem alguns registros posteriores, não é, de outros pigmentos sintéticos, como o verde gris, o branco de chumbo e o vermilion. O branco de chumbo é um pigmento à base de chumbo, pode ser um sulfato de chumbo, seria um mineral, a cerusita, mas também poderia ser um branco de chumbo sintético. A gente já tem lá na antiguidade alguns pigmentos sintéticos aparecendo, tá? Idade Média, Renascença e século XVII, novamente, repito, eu estou fazendo recortes grandes aqui para depois destacar alguns pigmentos que eu achei mais interessantes. Continuam os pigmentos minerais, né, naturais. Outros pigmentos inorgânicos sintéticos vão aparecer, por exemplo, amarelo de chumbo, que era a base de um estanato de chumbo. Começam aqui também os pigmentos laca, como a rúbia, o pigmento vindo do índigo. Não que eles não tenham sido usados antes, foram utilizados antes. Eu estou pensando aqui em termos de história da arte e do uso desses pigmentos em pintura, tá? Em tingimento, muitos desses pigmentos laca já estão sendo usados aí desde a antiguidade, tá certo? Século XVIII, a gente tem uma expansão muito grande de pigmentos inorgânicos sintéticos. É quando vai vir, por exemplo, a descoberta acidental do azul da Prússia, é um ferrocianeto de ferro, tá? Não podemos perder de vista aí, particularmente na Idade Média, você tem uma grande contribuição dos alquimistas e da alquimia na produção de muitos desses pigmentos. Pensem a alquimia como uma pré-química, tá? E ali, nos séculos XIX e XX, talvez o marco mais importante seja o surgimento da química orgânica e, logo depois, a indústria do petróleo. Até então, a gente vinha trabalhando com pigmentos inorgânicos naturais, os minerais, diversos pigmentos inorgânicos sintéticos e alguns pigmentos orgânicos naturais, no caso, as lacas, tá? Com o surgimento da química orgânica e da indústria do petróleo ali em meados do século XIX, a gente começa a ter um desenvolvimento grande da química orgânica sintética e a produção, entre o século XIX e XX, de pigmentos orgânicos sintéticos, tá? Isso daí vai ter um impacto
imediato, por exemplo, para os países que produziam muitos pigmentos naturais na forma de lacas, porque começam a ser substituídos por versões sintéticas mais baratas, mais acessíveis. Isso daí vai trazer um prejuízo à indústria de pigmentos naturais, tá? Além disso, ali no século XIX e XX, você também vai ter a substituição de vários pigmentos tóxicos por pigmentos de menor toxicidade. Um bom exemplo, a gente teve um uso muito amplo do branco de chumbo, tá? Que depois vai ser substituído pelo branco de zinco e pelo branco de titânio. Branco de titânio, particularmente, hoje é o pigmento branco mais utilizado, é um material de baixíssima toxicidade, se você for comparar com um branco de chumbo, tá? Essa tabelinha aqui é mais para o pessoal da química, se quiser se situar. Tem o nome do pigmento, a composição química do pigmento e o período de utilização, tá? Vocês vão ver que tem alguns aí que nos acompanham desde a antiguidade, como é o caso do próprio branco de chumbo, tá? Da malaquita, do verdete, na forma de sulfato de acetato de cobre, tá? Outros começam a aparecer ali no século XIX, no século XX, tá? Século XVI, século XVII, mas uma boa parte desses pigmentos inorgânicos que a gente menciona, tanto naturais quanto sintéticos, já estão presentes na paleta dos artistas desde a antiguidade, tá? Pessoal, isso é um recorte muito rápido, destaco isso. Na verdade, a história é muito mais comprida. Dou esse panorama para agora começar a destacar alguns pontos aí que talvez sejam mais interessantes, como, por exemplo, a paleta de cores do Egito Antigo, tá? Quando a gente fala de minerais compondo pigmentos numa paleta de cores, como a dos egípcios, a gente tem que ter em mente que essas cores vão ser uma consequência direta dos recursos geológicos ou dos recursos minerais existentes numa determinada região, tá? Então, eu só tenho uma paleta de cores egípcia formada por malaquita, por azurita, por lápis-lazuli, por goetita, por hematita, porque eu tenho depósitos desses minerais lá no Egito Antigo, tá? Então, essa questão de você pensar numa paleta natural para uma determinada civilização no passado e olhar essa paleta do ponto de vista geológico, olhando ali quais são os minerais presentes, isso sempre vai ser um reflexo direto dos recursos minerais daquela região, daquela civilização, e, em alguns casos, reflete também possíveis rotas comerciais. A gente também tem o registro no Egito do uso do lápis-lazuli, mas a gente não tem lápis-lazuli no Egito. O lápis-lazuli vinha do Afeganistão, tá? Na antiguidade, a gente tinha o lápis-lazuli chegando no Egito proveniente daquelas minas do Afeganistão. Lá na Renascença, olha como que a coisa vai se estendendo. É o Afeganistão que continua a produzir o lápis-lazuli, que chega até a Europa pelos portos italianos e que vai ser usado para fazer o azul ultramar, que a professora Valdriana comentou com vocês na semana passada. Estão recordados? O ponto que eu acho mais legal no Egito Antigo é você falar do azul egípcio. O azul egípcio é um silicato de cálcio e cobre. Como eu comentei, ele é o primeiro pigmento sintético da história. A gente tem relatos de uso desse pigmento no Egito, pelo menos desde 3100 a.C., tá? E a gente entende que ele era utilizado por conta da gente identificar esse pigmento nas pinturas murais egípcias, só que, com o passar do tempo,
as informações sobre como os egípcios produziam esse pigmento foram completamente perdidas. A arqueologia ainda não encontrou registros em papiro, por exemplo, de como o azul egípcio, como esse silicato de cálcio e cobre, era preparado no Egito Antigo. O que a gente tem é um escrito de um arquiteto romano chamado Vitrúvio, datado do século I a.C., que traz a receita incompleta sobre como esse pigmento era produzido. Tá? Aí o que vai acontecer? Lá no século XX, na verdade, começa no século XIX, vai até o século XX, diversas tentativas para se reproduzir esse pigmento, tá? Basicamente, com propósitos históricos, entender como é que ele era feito, tentar reintroduzir esse pigmento na paleta dos artistas. Então, a gente vai ter uma série de tentativas de reprodução até que o processo para a fabricação do silicato de cálcio e cobre, como feito pelos egípcios, ele vai ser elucidado, tá? E aí, novamente, você tem que pensar na geologia da região. O que aquela região tem que me possibilitaria preparar um silicato de cálcio e cobre? Quando a gente olha, então, para o Egito, a gente vai ver que existem minas de calcário, carbonato de cálcio, inclusive, em alguns momentos, o calcário foi utilizado na produção dos blocos lá que entravam nas pirâmides. A gente vai ter, além do carbonato de cálcio na forma de calcário, a própria sílica, né? Dióxido de silício, é o quartzo, está presente aí na areia do deserto abundantemente. E a gente tem, ao longo do Nilo, alguns locais em que você vai ter minas onde se extraía a malaquita, é o carbonato de cobre, é um minério de cobre. Tá? Então, se o pigmento azul egípcio era o silicato de cálcio e cobre, esse pigmento teria que, de alguma forma, ser feito a partir da combinação do calcário, do quartzo e da malaquita. Né? E aí a gente tem alguns artigos já elucidando isso. Basicamente, os egípcios pegavam esses três minerais, a malaquita, o calcário e o quartzo, e aqueciam em temperaturas elevadas, na faixa de 850 a 1050 graus Celsius. Nesse processo de aquecimento, devido ao aumento da temperatura, a malaquita ela se decompõe formando um óxido de cobre, o calcário se decompõe formando um óxido de cálcio. Uma vez que o óxido de cobre e o óxido de cálcio sejam formados em altíssimas temperaturas, eles reagem quimicamente com o quartzo, com a sílica, né, que é o dióxido de silício, para produzir esse silicato de cálcio e cobre. Tá? Então, a forma como o azul egípcio era preparado, provavelmente era bastante semelhante a essa daí. Tá? O que a gente fez aqui? Eu sempre começo brincando, né? Tem azul egípcio na UFPR? Aí vocês já imaginam que a resposta é sim. Tá? A gente resolveu aqui no laboratório tentar reproduzir esse método aí dos egípcios, usando também os equivalentes sintéticos. Ao invés de eu pegar malaquita, calcário e sílica, eu peguei um carbonato de cálcio sintético, que equivale ao calcário, um dióxido de silício sintético, que equivale ao quartzo, e o carbonato de cobre sintético, que equivale à malaquita. Como era um experimento, a gente deixou esse material sendo aquecido numa mufla, é um forno que atinge altas temperaturas, a 850 graus Celsius por 24 horas. Passadas 24 horas, a gente tirou esse material do forno e analisou. A gente detectou ali óxido de cobre, ou seja,
o carbonato de cobre se decompôs, a gente detectou o óxido de cálcio, da decomposição do carbonato de cálcio, detectamos a sílica, e olha que bonito, pessoal. Vários cristalzinhos de azul egípcio ali no meio. A gente conseguiu reproduzir essa síntese do azul egípcio aqui no laboratório de geoquímica. Muito pouco, tá? Na verdade, os artigos que a gente utilizou como referência na literatura colocam que o ideal seria você aquecer essa mistura numa reação durante 5 a 10 dias para ter uma produção maior do pigmento azul egípcio. A gente fez só ao longo de 24 horas para poder ter uma ideia se daria realmente para poder reproduzir o pigmento, e conseguimos. Está guardadinho aí num vidrinho lá no laboratório, na nossa coleção. O azul egípcio, ele traz um ponto muito interessante, né? Eu estou falando aí que o azul egípcio é um pigmento o quê? Sintético, tá? Ou seja, até então, não há azul egípcio na natureza, né? Acontece que isso muda em 1959. Em 1959, a gente descobre, na região do Vesúvio, na Itália, um silicato de cálcio e cobre de fórmula química idêntica ao azul egípcio. Isso foi um novo mineral descoberto, né? Vai ser extremamente raro. Esse mineral foi batizado de cuprorivaíta, e seria o azul egípcio natural. Obviamente, o mineral cuprorivaíta ele não vai ser utilizado como pigmento, mesmo após a descoberta dele. Raridade, né? Mas o azul egípcio sintético, né, você encontra para comprar, inclusive, em algumas lojas que comercializam pigmentos, inclusive os pigmentos históricos, tá? Curiosamente, se você for na China imperial, você vai descobrir que eles produziram dois pigmentos conhecidos como azul de rã e roxo de rã, por um processo muito semelhante ao dos egípcios, tá? A questão é que, ao invés de preparar um silicato de cálcio e cobre de cor azul, eles prepararam dois diferentes silicatos de bário e cobre, um na cor azul e um na cor roxa. E era um processo muito similar ao dos egípcios. Só que, ao invés de usar o carbonato de cálcio, que os egípcios utilizavam na forma de calcário, né, de calcita, um mineral que eles tinham lá no Egito, os chineses utilizaram um mineral chamado viterita, ou iterita, que é formado por um carbonato de bário. Tá? É como se eu pegasse lá o azul egípcio, ao invés de ter o cálcio na fórmula, eu colocasse o bário na fórmula, e aí você vai ter, a depender da proporção aí de elementos químicos presentes na composição, ou um pigmento azul, o RAM Blue, ou azul de RAM, ou um pigmento roxo, que ficou conhecido como roxo de RAM, RAM Purple, tá? Para quem é de história e gosta de pensar nesse tipo de coisa, observa o paralelo que a gente pode fazer aqui. Você tem 3.000 antes de Cristo, no Egito, um silicato de cálcio e cobre sendo produzido para obter um pigmento azul, o azul egípcio, tá? 1.000 antes de Cristo, ou seja, 2.000 anos depois, na China é produzido o azul de rã, quimicamente muito similar ao azul egípcio, só que ao invés de cálcio entra bário aí na composição. E aí o aspecto interessante que eu acho que a gente pode tirar disso aqui é o seguinte: você tem civilizações distanciadas em dois níveis aí, tanto temporalmente quanto geograficamente, mas que sintetizaram pigmentos semelhantes por processos muito, muito semelhantes. O que, de certa forma, só foi possível graças à geologia dessas regiões, se refletindo nos recursos minerais existentes nessas regiões, de forma que, tanto no Egito quanto na China, você teria malaquita, um carbonato de cobre,
que vai ser utilizado para preparar esse silicato de cobre sintético que foi utilizado como pigmento, tá? Vamos agora ao Império Romano, porque aí eu vou destacar alguns pontos aqui que a gente sempre vem falando, mas a gente vai explorar um pouquinho mais. Esses pigmentos minerais eram caros? Depende, tá? Vai depender de facilidade de acesso, custo de obtenção do pigmento, transporte da matéria-prima para preparar o pigmento, o nível de complexidade ou a dificuldade envolvida na extração e no processamento do pigmento e a raridade desse mineral. Pessoal, eu estou sem monitor hoje, eu peço a vocês que não se esqueçam de colocar as perguntas aí no chat. Áurea levantou a mão, se for dúvida, Áurea, por favor, joga no chat, eu não vou parar agora para perguntas, tá? A gente vai terminar essa aula aqui um pouquinho mais cedo, esse assunto não é extenso, então vai dar para a gente abrir uma sessão de perguntas orais daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, então, voltando aqui. Império Romano. Pronto. O que a gente vai ter lá no Império Romano? A gente tem o livro História Natural do Plínio, que traz informações sobre o preço dos pigmentos conforme eram vendidos na época de Roma, tá? Então, pigmentos normalmente feitos à base de amarelo ocre, de vermelho ocre, ou seja, solos argilosos contendo ferro, ou um pigmento branco ou creme à base de um solo argiloso contendo carbonato de cálcio. Digamos, isso daí era o que eles tinham na porta de casa. Era muito barato o acesso e, consequentemente, a preparação do pigmento, isso vai se refletir no preço, tá? O Plínio coloca para esses pigmentos aí o preço em denários por libra. Denário é a moeda romana, libra é uma unidade de peso, de medida, que corresponde a 450 gramas, tá? Então, observa que os pigmentos à base de argilas eram muito baratos. O azul egípcio, o cinábrio e o lápis lazuli vão ficando cada vez mais caros. Olha ali, ó. Perceberam? Preço, lápis lazuli mais caro, tá? Aí o pessoal perguntou sempre, e o preço disso hoje? Se a gente fizesse um equivalente aí, considerando que o denário, na época de Roma, era o salário equivalente a um dia, e tentar converter isso para o nosso salário mínimo aí, dividindo ele por 30 dias, a gente poderia tentar buscar aí o equivalente do valor desses pigmentos em reais hoje, né? Fica bastante caro. Só que, na verdade, é muito mais caro do que isso. Se você for no site da Kremer, por exemplo, que é uma empresa que comercializa pigmentos naturais, incluindo os pigmentos históricos, o azul egípcio chega a R$ 8.000 por quilo, o cinábrio, R$ 18.000 por quilo, o lápis lazuli, num grau de pureza altíssimo para se fabricar, para se obter um azul ultramar de excelente qualidade, é mais de R$ 130.000 o quilo, tá? Então, são pigmentos minerais naturais que continuam muito caros, tá? Acho que até coloquei esse slide aí lá no grupo do WhatsApp com vocês. Vamos na Idade Média. Na Idade Média, a gente vai ter no século XIV um manuscrito de origem judaico-portuguesa, chamado O Livro de Como se Fazem as Cores das Tintas Todas, que funcionava como um manual para a produção de tinta e pigmento que seriam utilizados nas iluminuras medievais. Esse livro aí está na pasta de vocês também, dá uma procuradinha lá, tá? Tem a versão em inglês, para quem quiser dar uma olhada. E eles colocam os pigmentos divididos em dois grupos. Os pigmentos minerais naturais seriam as cores que se moem, os pigmentos inorgânicos sintéticos seriam as cores que se sintetizam,
E os pigmentos orgânicos na forma de laca seriam as cores que se extraem. E o legal aí é você ver os métodos de produção medievais dos pigmentos. Por exemplo, o verde-gris. O verde-gris é um acetato de cobre sintético, tá? Lá na Idade Média, ele era produzido como? Você pegaria uma lâmina de cobre metálico, mergulharia ela em vinagre, o vinagre contém ácido acético, aqui tem um sentido químico bastante evidente, o ácido acético causaria corrosão ao cobre, né, metálico, produzindo aí o acetato de cobre, que é o pigmento propriamente dito. Só que o curioso é que esse cobre com vinagre eram colocados dentro de um pote de barro, isso era vedado com mel, era enterrado em estrume de cavalo por 30 dias. Passados esses 30 dias, essa reação de oxidação, de corrosão do cobre já teria sido completa e você teria o acetato de cobre recobrindo a lâmina de cobre metálico. Daí o acetato de cobre seria raspado dali e utilizado como pigmento, tá? Seria chamado, nesse momento aí, de verde-gris ou de verdete, tá? Pigmento sintético. Acontece que o verde e gris vai ser um nome coletivo para vários acetatos de cobre que podem ter colorações aí variando entre o azul e o verde. A gente também reproduziu aqui no laboratório a síntese do acetato de cobre. Não, eu não fui atrás de enterrar um pote de barro contendo vinagre, cobre e esterco, tá? Eu resolvi fazer a síntese do acetato de cobre por métodos um pouquinho mais modernos que a química proporciona, tá? A gente faz a dissolução aí de sulfato de cobre, converte o sulfato de cobre em hidróxido de cobre, e por fim reage o hidróxido de cobre com ácido acético para obter o acetato de cobre por cristalização. Os cristais são muito, muito bonitos, vocês têm essas duas fotografias aí à direita da tela, mostrando as variações de cor, azul e verde, e, curiosamente, em 1979, numa mina de cobre na Austrália, foi encontrado um mineral chamado oganita, também formado por sulfato, por acetato de cobre, tá? Um caso muito semelhante aí ao do azul egípcio, né? Pigmentos que existiram e foram utilizados ao longo da história da arte como pigmentos sintéticos e que só recentemente, particularmente no século XX, o equivalente natural na forma de um mineral foi encontrado na natureza, tá? Azul ultramar agora, lá na Renascença, para poder complementar um pouquinho a aula da Valdriana. Pessoal, é um dos pigmentos mais caros da história, provavelmente só perde para a púrpura da Tíria. Azul ultramar hoje continua sendo muito caro, o principal produtor continuam sendo as mesmas minas lá do Afeganistão, que já atendiam o Egito Antigo, que estão atendendo a necessidade de azul ultramar agora na Itália durante a Renascença, tá? E aí, o azul ultramar vai ser feito a partir do lápis lazuli. O lápis lazuli ele chega na Europa pelo Porto de Veneza, a partir do século XIV, e o que tem dentro do lápis lazuli, que vai nos dar a cor azul ultramar, na verdade é um mineral chamado lazurita. É um alumínio silicato de sódio e cálcio, tá? No passado, o lápis lazuli ele foi descrito lá na antiguidade como um céu azul repleto de estrelas. Por quê? Porque se você pegar uma amostra de lápis lazuli e analisar com um pouco mais de cuidado, você vai ver que, além da lazurita, o mineral que dá a cor azul, você vai encontrar ali, naquela pedrinha, pequenos cristais de pirita. A pirita é um sulfeto de ferro que tem uma cor dourada muito característica, tá? E
uma certa quantidade também de calcita branca, que é um carbonato de cálcio. Então, você tem aí o azul do céu pela lazurita e o dourado da pirita trazendo essa referência às estrelas. Por isso que ele era descrito na antiguidade como um céu azul repleto de estrelas. Naturalmente, o lápis-lazuli, que seria mais interessante para a preparação do pigmento azul ultramar, seria aquele que tivesse um teor de pureza maior em relação à lazurita. Ou seja, quanto mais lazurita eu tiver no meu lápis lazuli, mais caro ele vai se tornar para eu poder preparar o meu pigmento, mas, ao mesmo tempo, ele também vai me dar uma quantidade de pigmento maior. Então, as amostras de lápis lazuli que continham um percentual mais alto de lazurita eram mais valorizadas. E aí a gente vai cair no livro do Cennini, lá do Quattrocento, século XIV, Renascença ainda, o livro da arte do Cennino Cennini, em que ele traz métodos de produção de pigmentos na época e também traz receitas de tintas que eram utilizadas na época. O livro do Cennini está na pasta de vocês, tá? Vocês viram com a Valdriana aí um vídeo, né, que mostrava a produção do lápis lazuli de acordo com a técnica do Cennini. Só para a gente recapitular, ele era moído, incorporado numa mistura de ceras derretidas, resinas e óleos, para formar uma massinha que era chamada de pastelo. Uma vez que essa massa chamada pastelo era produzida, era moldada ali na forma daqueles bastões, ela era manipulada numa solução de lixívia. A lixívia, nessa época aí, seria uma solução bastante alcalina, obtida por meio de cinzas de madeira dissolvidas em água. Hoje a gente faria isso com carbonato de potássio ou hidróxido de potássio, mas lá na Itália renascentista seria feito com cinzas dissolvidas em água para produzir essa solução alcalina. E aí esse pastelo era manipulado ali dentro dessa solução de lixívia, de forma que a lazurita vai sendo extraída do pastelo, se acumulando por decantação ali no fundo do recipiente, e depois era recolhida, tá? Não é uma coisa muito simples entender isso, porque tentou-se, na verdade, entender quais seriam os princípios físico-químicos ou químicos envolvidos nesse processo usado na Renascença, descrito no livro do Cennini. Então, você tem na literatura vários artigos que tentam explicar como que essa lazurita era, de fato, extraída por essa técnica. Tá? Então, inicialmente, se imaginou o seguinte: isso daí envolveria sedimentação, né? Talvez a lazurita fosse mais densa, estivesse na forma de partículas maiores e fosse sedimentada. Só que aí eles perceberam que não seria uma explicação muito convincente, porque outras partículas de minerais presentes lá no lápis lazuli, que teriam tamanho similar, não eram separadas junto com a lazurita, ficavam presas lá no pastelo, e, ao mesmo tempo, que minerais mais densos, como o diopsídio, um mineral que pode estar presente no lápis lazuli também não seria separado junto com a lazurita. Então, vai sair um artigo aí, em 2012, que explica que, na verdade, você tem algumas reações químicas de saponificação acontecendo, simplificando a história. Aquela solução alcalina feita com lixívia tornaria a lazurita mais hidrofílica do que os outros minerais. Se ela é mais hidrofílica, ela tem uma maior afinidade com a água. Então, por ser mais hidrofílica, ela iria se desprendendo daquela mistura de óleos e ceras e se acumulando por sedimentação naquela água de lixívia, enquanto os outros componentes minerais do lápis lazuli ficariam presos ali naquele pastelo
junto ali daqueles óleos e ceras que eram utilizados para poder fazer aquela massa, tá? Então, não era uma coisa simples produzir o azul ultramar, tanto pelo fato da matéria-prima, que era o lápis-lazuli, vir de muito longe, lá do Afeganistão, quanto pelo fato de que a técnica para a produção do azul ultramar era realmente bastante complexa, tá? Ele vai aparecer na Renascença, ele vai aparecer lá no Barroco, tem vários quadros famosos, como do Tiziano, Sassoferrato, Vermeer, que você vai ter o azul ultramar presente em alguns pontos da pintura, até para trazer algum tipo de destaque, mas aí eu escolhi o quadro Baco e Ariadne, do Tiziano, para a gente fazer uma discussão aqui sobre a geologia desse quadro. Não sobre a história da arte, não sobre a questão da estética, não sobre a questão da composição, não sobre a questão da distribuição das cores dentro do quadro, mas entender quais pigmentos estão presentes ali. Só para dar um contexto rápido, Ariadne era amada de Teseu, Ariadne viaja com Teseu para a ilha onde o Minotauro tinha o labirinto, né? Ariadne dá para o Teseu aquele novelo de linha para o Teseu não se perder dentro do labirinto do Minotauro. Depois que o Teseu mata o Minotauro, eles voltam de barco para a Grécia, mas fazem uma paradinha aí nessa ilha, né? A Ariadne e o Teseu, ilha de Naxos, se eu não estou enganado. Ariadne dorme e, por algum motivo, aí depende da versão da mitologia romana que você pegar, da mitologia grega que você pegar, Teseu abandona Ariadne nessa ilha. Ariadne começa a caminhar pelo litoral da ilha em busca de Teseu e, num determinado momento, ela encontra Baco em uma comitiva. Final feliz da história, que Baco se casa com Ariadne, está tudo ótimo, que pena, Teseu foi embora. Tá? Volta aqui para a geologia do quadro. O céu, o manto de Ariadne e aquela paisagem lá no fundo foram feitos com azul ultramar natural e branco de chumbo, carbonato de chumbo. Tiziano vai misturar o pigmento branco com o azul ultramar natural para criar essas variações de azul que a gente vê aí no céu, tá certo? E o azul ultramar puro entra ali no manto da Ariadne. O mar ali no cantinho é feito com azurita, carbonato de cobre, seria um pigmento azul mais barato e mais acessível do que o azul ultramar. A vegetação ela é feita com amarelo ocre, ou seja, a terra contendo goetita, branco de chumbo e novamente a malaquita, o carbonato de cobre. Se eu misturar o amarelo ocre com a malaquita, eu consigo aí algumas variações de verde. Foi dessa forma que o Tiziano pintou a vegetação que está ali. Outras tonalidades da vegetação, ele vai utilizar aquelas terras de siena e terras de sombra que a gente tinha em abundância na Itália durante a Renascença. O lenço da Ariadne é com sulfeto de mercúrio, o vermelhão ou vermelho da China, poderia ser o cinábrio aqui no caso. A gente vai ter no manto de Baco, provavelmente o uso de pigmento laca, da cochonilha e da rúbia. Aquele tecido que está ali no cantinho é um amarelo de chumbo sintético feito com estanato de chumbo. Outras partes aí do quadro, onde você vai encontrar tons um pouquinho mais alaranjados, amarelados, pode ser realgar e ouro pigmento, são minerais à base de sulfeto de arsênio, tá? Então, eu sempre brinco com o pessoal aqui nas aulas presenciais que quando você olhar para qualquer quadro da Renascença, pense que por trás daquele quadro você tem muita geologia, química e, de certa forma, botânica associadas para a produção dos pigmentos que foram utilizados pelo pintor na elaboração daquele quadro. E aí, a brincadeirinha que a gente faz aqui, vocês devem à Renascença, de certa forma, geologia, biologia, química, que em algum momento trouxeram o conhecimento necessário para a gente ter a produção dos pigmentos e, consequentemente, a produção das tintas,
tá? O azul ultramar ele vai se tornar uma cor acessível à paleta dos artistas lá no século XIX, quando Guimet, um químico francês, vai conseguir desenvolver uma versão sintética, tá? Hoje em dia, o azul ultramar sintético entra em qualquer estojo de aquarela, de guache, de tinta a óleo, e não deixa nada a dever ao azul ultramar natural, em termos de intensidade de cor, poder tintorial, tá? E, inicialmente, ele fica conhecido como azul de Guimet. O Guimet, inclusive, ganhou um prêmio do governo da França de 6.000 francos pela descoberta e por ter tornado acessível a cor azul ultramar a qualquer artista, qualquer pintor. Não fosse Guimet, a gente estaria dependendo do azul ultramar natural e seria proibitivo. Lembro o que Valdriana explicou na aula dela. Muito caro, não era qualquer pintor que conseguia ter acesso ao azul ultramar. Tá? Século XIX, o que vai acontecer? A gente tem aquele desenvolvimento da química orgânica, que eu comentei no início da aula, e aí vários pigmentos laca, de origem orgânica, natural, começam a ser substituídos por equivalentes sintéticos. Vai trazer um grande prejuízo aí ao comércio de pigmentos e de corantes naturais. Particularmente, por exemplo, havia uma rota de comércio entre a Índia e a Inglaterra lá no século XIX, com exportação de índigo natural. Saía da Índia e ia até a Inglaterra. Só que a química orgânica na Alemanha, ao longo da segunda metade do século XIX, se desenvolveu muito, conseguindo produzir versões sintéticas de praticamente todos os pigmentos orgânicos naturais que eram utilizados ali até aquele momento. E muito mais baratas, muito mais acessíveis, de forma que a indústria, particularmente a indústria de tingimentos, começa a deixar os pigmentos orgânicos naturais, as lacas, de lado, e começa a utilizar os pigmentos sintéticos. Tá? Século XIX e XX, pessoal, na verdade, a gente vai ter um boom de pigmentos sintéticos. Não só orgânicos, como também inorgânicos. Coincide também com o surgimento de algumas marcas de material artístico muito tradicionais desde o século XIX, como a Winsor & Newton na Inglaterra e a Lefranc na França, que aproveitaram esse boom dos pigmentos orgânicos e produziram tintas utilizando vários deles. Violeta, verde, amarelo, laranja, vermelho, rosa. O problema é que muitos desses pigmentos ainda não tinham sido totalmente aperfeiçoados. Nem os orgânicos e nem os inorgânicos sintéticos, como o amarelo de cádmio, por exemplo. E aí alguns pintores, como Van Gogh, Gauguin, que utilizaram algumas dessas tintas feitas com esses primeiros pigmentos orgânicos sintéticos, por exemplo, tiveram problema. Problema em função da solidez da cor, da durabilidade da cor, da permanência, as cores ainda não tinham sido tão aperfeiçoadas, né, os pigmentos, a ponto desses pigmentos não sofrerem modificações de cor com o tempo, tá? Um exemplo interessante que eu coloco aqui também, que acompanha essa evolução industrial aí dos pigmentos e das tintas, é o surgimento do tubo de tinta ali em meados de 1840, tá? Até então, as tintas eram produzidas e armazenadas em bexiga de porco. E quando o tubo de tinta é inventado, ele rapidamente vai ser incorporado aí pelos fabricantes de tintas artísticas, que vão colocar no mercado uma variação, uma gama de cores gigante para as tintas. Isso vai ter até um impacto muito grande lá com o movimento dos impressionistas, né? E, enfim, muita cor nova no mercado, muita tinta no mercado. Monet vai usar, Manet vai usar. E o Manche,
pintor norueguês também vai utilizar algumas dessas tintas ali no século XIX, tá? E aí uma análise de caso que eu trago interessante para vocês foi o quadro do Grito, tá? Que desbotou. O Grito foi pintado com tintas à base de cádmio, sulfeto de cádmio, sulfeto de zinco, tá? São compostos químicos amarelos, são pigmentos inorgânicos sintéticos amarelos, e eles sofreram descoloração. Partes do quadro, o Grito, que seriam amarelas, começaram a ficar brancas, tá? E aí a dúvida era, isso daí estava sendo decorrente de umidade e reação química ou degradação do pigmento em função da luz, em função de reações decorrentes de presença de radiação ultravioleta, fotodegradação. Isso vai ser explicado num artigo que saiu na Science, em que os autores foram a fundo na problemática do quadro. Super importante, eles queriam tentar fazer o processo de conservação e restauro do quadro. O quadro fica no Museu do Manche, lá na Noruega. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão perceber que lá no século XIX, quando os primeiros pigmentos amarelo-cádmio foram produzidos, os métodos de fabricação desses pigmentos ainda não estavam aperfeiçoados o suficiente, de forma que o pigmento amarelo de cádmio estava sempre contaminado com impurezas. Essas impurezas poderiam ser compostos clorados, como cloreto de sódio, poderiam ser sulfato de sódio, poderiam ser carbonatos, tá? E aí, para ter certeza do que estava acontecendo no quadro, os autores fizeram o seguinte: eles pegaram amostras da tinta no quadro e pegaram o tubo de tinta originalmente usado pelo Munch para poder pintar o quadro. Era um amarelo de cádmio-limão produzido pela Lefranc, aquela fabricante de tintas artísticas lá de Paris. Analisam a tinta no quadro, analisam a tinta presente no tubo, e aí na tinta presente no tubo eles vão justamente detectar impurezas nessa tinta que estavam causando essa reação química envolvendo o sulfeto de cádmio, que era convertido lá na tela em carbonato de cádmio e cloreto de cádmio. É amarelo o sulfeto. O carbonato de cádmio e o cloreto de cádmio são compostos brancos, tá? E aí eles vão concluir que não houve, na verdade, influência de luz nesse processo de degradação do pigmento. Foi devido à umidade e às impurezas presentes na tinta que fizeram com que o sulfato de cádmio, originalmente amarelo, se convertesse em carbonatos e cloretos de cádmio brancos. Daí a gente tem partes inteiras do quadro que sofreram esse processo de, literalmente, a tinta, a cor desbotou, tá? Mas, ao longo do século XX, os pigmentos sintéticos vão sendo aperfeiçoados, particularmente os pigmentos orgânicos sintéticos vão começar a ficar mais duráveis, ter maior resistência à luz, maior estabilidade química. É aí que já desde a década de 1930 você vai incorporar as fitalucianinas nas paletas dos artistas, as quinacridonas em 1950, não sei se vocês vão lembrar lá da primeira aula. Fitalucianinas são pigmentos orgânicos sintéticos que me dão cores na faixa de verde e azul, enquanto as quinacridonas são orgânicos sintéticos também que me dão cores na faixa de vermelho e violeta, tá? E aí a gente vê agora o quadro do Pollock, de 1943, um mural feito a óleo, em que é completamente diferente o que a gente tem no quadro dele em termos de tinta e de pigmento, tá? Ele vai usar sulfeto de cádmio sintético para o amarelo, ele vai usar azul de fitalucianina na tinta azul, fitalucianina orgânico sintético. Nesse momento aí já existia o estanato de cobalto sintético, que era o azul cerúleo, que a gente usa hoje, sulfeto de mercúrio sintético para fazer o vermelhão, vermilion,
Verde de fitalucianina, também para um orgânico sintético, agora na faixa dos verdes, e óxido de zinco e carbonato de chumbo brancos. A única coisa natural no quadro dele é a terra de sombra, tá? É a terra de sombra. E aí, novamente, fazendo um recorte gigante. Se a gente fosse pensar aí em 3 momentos para fazer distinções aí nos pigmentos que eram utilizados, na arte rupestre era só pigmento obtido diretamente do solo. Os ocres amarelos, os ocres vermelhos. Quando eu chego lá na Renascença, eu continuo usando os pigmentos extraídos do solo, mas eu já herdo na minha paleta de cores diversas outras fontes de pigmentação natural. A malaquita, azurito, lápis-lazuli. Lembrando, isso daí não surge na Renascença, isso daí já está sendo usado lá desde a Antiguidade. Eu estou fazendo aqui alguns saltos para vocês verem como que a coisa foi acontecendo. Na Renascença, eu já estou usando fontes orgânicas naturais de pigmentos, tem pigmentos, alguns inorgânicos sintéticos, como o verde e gris, tá? E quando eu chego lá no século XX, expressionismo, praticamente só o que entra no quadro é pigmento sintético, substituindo a maioria desses pigmentos históricos que a gente tem ao longo da evolução e história da arte, tá? Para quem quiser ir a fundo no assunto, vocês vão procurar lá na nossa pastinha os seguintes livros. As Cores, História dos Pigmentos e Corantes, de Delamare, está em espanhol. Tá? Boa parte da minha aula eu tirei desse livro aí. Vocês vão olhar As Cores dos Artistas, História e Ciência dos Pigmentos Utilizados em Pintura, do Antônio João Cruz, um autor português. Tem a Cássia Sancler, com A Vida Secreta das Cores, e tem o livro da Vitória Feeling, Uma História Natural das Paletas de Cor. Tá? Esses são os 4 principais livros que eu utilizo para poder preparar essa aula. E tem o site Colorlex, em que você vai ter a linha do tempo para todos os pigmentos, inclusive com as análises dos pigmentos utilizados em quadros super importantes e famosos aí na história da arte. Foi de lá que eu tirei as informações sobre o quadro do Tiziano. Pessoal, eu acabei esquecendo, porque eu estava dando aula e hoje eu estou sem monitor. Deixa eu colocar o link aí para o segundo tempo do curso. Estou jogando aí. Deixa eu dar uma olhada, então, nas perguntas aqui agora. Aqui ainda para Jade. Deixa eu ver aqui. Áurea. Quanto custa, em média, para fazer tinta hoje em dia? O senhor acha que seria mais vantajoso comprar? Áurea, veja só. Tudo depende do que você quer fazer, né? Quando a gente fala de preparar uma tinta artesanal, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que é um processo extremamente trabalhoso e caro, porque uma moleta profissional para moer pigmento e preparar tinta custa R$ 500. Com R$ 500 você já compraria um bom estojo de aquarelas de 24 cores de nível semiprofissional. Mas, se você quer explorar dentro da tinta artesanal pigmentos naturais, minerais, lacas, pigmentos incomuns, que você não encontraria, talvez, com facilidade em estojos de aquarela, sempre pensando em aquarela aqui, porque é a tinta que a gente faz no projeto. Aí talvez valesse a pena fazer o pigmento, fazer a tinta de forma artesanal, tá? É pesar, né? O que você acha mais interessante? Você tem o equipamento?
tem o pigmento, vai ter que sair para coletar o pigmento, vai ter condição de processar esse pigmento em casa, de forma que ele fique refinado o suficiente para uma tinta a óleo, para um guache, para uma aquarela. Porque, veja, pessoal, quando eu falo refinar o pigmento, é deixar o pigmento mineral o mais fino possível, de forma que isso me dê uma boa tinta para uso artístico. Eu não estou falando daquelas tintas mais rústicas à base de cola, que o pessoal usa para mural, usa para painel. Lá você não precisa ter um cuidado tão grande com o refinamento desses pigmentos que são obtidos a partir de solos e terras. Tá? Agora, quando eu falo de guache, aquarela e óleo, o pigmento realmente precisa passar por um processo de refino maior. Isso implica em tempo, implica em trabalho. Tá? Então, dizer o que é mais vantajoso, Áurea, depende muito do que a pessoa quer. Porque talvez você tenha que comprar o pigmento, talvez você tenha que preparar o pigmento, você vai ter que comprar goma, se for uma aquarela, você vai ter que comprar glicerina, vai ter que ter os aditivos para a tinta funcionar adequadamente, você vai ter que ter equipamento, você vai ter que ter água desmineralizada, não dá certo fazer tinta com água da torneira ou com água do filtro, tá? Então, tem que ser muito bem avaliado, tá? Deixa eu colocar aqui, pauta, ata, segundo tempo. Pessoal, por favor, não deixem de assinar a ata, viu? Alessandra, moleta de R$ 25 da Shopee. Alessandra, eu nunca vi moleta de R$ 25. Não é R$ 250, não, porque R$ 25 está de graça. As moletas mais baratas que eu já vi na Casa Elias e em outras lojas de materiais artísticos do eixo sul-sudeste custam em torno de R$ 250 a R$ 350. São moletas pequenas, leves, têm em torno de 150 a 200 gramas, não são nem moletas de uso profissional mesmo. As de uso profissional, só quem vende é a Jaules e Jaules, são peças de vidro de 1,5 kg que custam R$ 500. Você tem certeza de que é R$ 25, Alessandra? Entre 137 e 247, eu acredito. Agora, veja, Tarcísio, quando é uma moleta muito pequena, ela não vai permitir que você faça uma quantidade de tinta muito grande, tá? Você tem que ver isso. Se a tua ideia é fazer muita tinta, você precisa de uma moleta profissional. Aquela grandona de 1,5 kg, de R$ 500, lá da Jaules e Jaules. Agora, se for o caso de fazer uma pequena porção de tinta apenas para uso pessoal, você não está pensando em vender aquarela artesanal, por exemplo, aí compensaria você ter uma muleta menorzinha, tá? Não tem problema. Ela só vai limitar a quantidade de tinta que você vai conseguir fazer, tá? Pessoal, deixa eu ir parando a gravação aqui. Pronto, gravação encerrada.